Olá, bom dia. Hoje é domingo, 5 de janeiro de 2025. E essa é a primeira live do ano de 2025 e eu resolvi fazer aqui no grupo palestras conscienciais espíritas espiritualistas. Então resolvi iniciar o ano falando da espiritualidade. Que é, na verdade, uma das abordagens que eu uso nas minhas lives aqui no YouTube, aqui no Facebook e no YouTube. Já falei que as minhas lives são todas assim feitas de maneira um pouco rústicas, né? Já que eu não tenho equipamentos para muita coisa. Mas é o que eu posso fazer e é o meu modo também de compartilhar aquilo que eu estudo, aquilo que eu penso, aquilo que eu conheço, né? Aquele pouco que eu conheço e as minhas vivências. Então, já desejando para vocês todos, né, um ano de 2025 aí repleto de, de bênçãos e de novas jornadas, novos caminhos para a evolução, principalmente a evolução espiritual. Hoje eu vou falar de algo que eu venho trabalhando já fiz palestras, já fiz vídeos falando de transição planetária e coisas assim. Inclusive, atualmente estou escrevendo um texto sobre o assunto, mais um texto sobre o assunto. Quando estiver disponível, eu publico aqui para vocês. E também eu estou lá no site somostodosum.com.br, onde que eu ponho também meus textos e alguns vídeos também, né? Mas a questão hoje, vejam bem, esse tema da transição planetária que vem se falando, nesses últimos tempos vem se falando bastante. Esse tema, primeiro que esse tema não é novo, né? Então, principalmente na vibe aí espírita, né, vem se falando a partir de algumas falas do Chico Xavier, que trouxe à baila esse assunto aí já lá em 1971, né, no famoso programa lá que ele fez, né, que marcou toda a trajetória espírita no Brasil, no tal do Pinga Fogo, né? E a partir daí, então, esse assunto vem sendo tratado, mas eu acredito, eu penso que vem sendo tratado às vezes de maneira até distorcida, tanto por palestrantes, por aqueles hoje em dia, né? Estamos cheios de gente aí no YouTube, pretensos mestres e sábios falando sobre isso, e cada um vai aí ao seu modo de entender, explanando sobre isso. Às vezes esclarecendo um pouco, às vezes confundindo um bom tanto, tá? Isso é próprio do ser humano e nesses tempos aí de internet que nós vivemos. E também, mas vejam bem, esse livro aqui, no qual estou me baseando, olha, a Gênese, esse livro ele foi escrito, vejam bem, em 1868, praticamente foi quando ele começou a ser escrito, né, codificado por Allan Kardec. E então esse tema não é novo, na verdade. Se você, quem estuda, quem observa, esse tema não é novo. Até porque essa transição planetária, esse tema ele é atemporal. Ele já vem sendo
colocado há muito tempo. Então, esse capítulo, por exemplo, da Gênesis, que é o livro que eu falei, que é de 1868, né? Tem N edições no Brasil, né? E no mundo. E, então, vem sendo tratado. Ora, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Ora, às vezes, muito superficialmente e muito baseado, às vezes, apenas em visões, assim, aquelas visões dramáticas, trágicas, né? Então, foge muito o aspecto essencial do tema. E hoje eu vou estar trazendo esse tema e não vou terminar aqui, né? Logicamente, é um princípio, né? Eu sempre coloco que eu ponho aqui uma reflexão para que as pessoas reflitam e avancem, porque não tem como ser definitivo nisso. Mas é um tema temporal, é um tema que está aí. E o planeta, veja bem, falando do planeta Terra, ele é um ser vivo, tá? Assim como o resto do cosmos, ele é um ser vivo. Então ele vem, na verdade, sempre em movimento e sempre em transição, digamos assim. Então não é uma coisa de agora, mas é uma coisa que nesses tempos que nós estamos vivendo, está mais à flor da pele, quer dizer, está mais evidente, né? Tudo isso. Então, não é um tema novo para quem estuda essa área espiritual, espírita e espiritualista, não é um tema novo. Só que existem várias interpretações e algumas muito baseadas, né, nessa questão mal interpretada também, que é do Apocalipse, etc. Então é muita confusão e que não esclarece muitas pessoas. E às vezes muitas pessoas também como interpretam de maneira rasa, então não entendem do que se trata, digamos assim. Então o planeta ele vem em evolução, ele vem em transição, porque ele está sempre se mexendo, ele está sempre evoluindo. A natureza evolui o tempo todo. Agora, essa transição que nós estamos tratando agora, assim, mais profundamente, digamos assim, aquelas pessoas de bom senso, essa transição, ela é lógico, com o passar dos milênios, ela vai ficando mais evidente. E a transição planetária, ela não é só planetária, tá? Do planeta. Ela, na verdade, é a transição a transição humana e espiritual. Nós estamos, assim, transitando numa passagem, né, digamos assim, de dimensão de vida física, material e vida humana e espiritual. Então é mais profundo. E não é uma coisa assim do momento, né? Virou moda falar nisso, né? As pessoas... Internet transforma tudo em modismo, né? Hoje em dia as pessoas descobrem, por exemplo, filósofos lá da Grécia, lá da filosofia... Você sabe, tem a filosofia antiga, tem a filosofia medieval, tem a filosofia moderna e pós-moderna, contemporânea. Mas a internet, como é um trem novo, né? Então, muita gente começa a falar dos filósofos, etc., mas com uma visão como se tivessem descoberto a pólvora. Só que muitos desses escritos filosóficos, eles estão aí, né, há centenas e centenas de anos, e até, pode dizer assim, até milhares de anos, né? Se a gente pegar lá da origem da humanidade e tal. Então, a gente precisa de vez em quando dar uma luz a isso para entender. E esse capítulo do livro A Gênese, do Allan Kardec, ele traz algumas coisas que são desse tempo, né? Só que a gente precisa, eu sempre falo,
Tem muita coisa que a gente precisa aprender a ler e sair desse tempo da temporalidade, essa coisa assim, isso foi tanto, porque tem muita coisa que ela é atemporal, quer dizer, ela continua válida para a reflexão, porque as coisas continuam acontecendo. Então, essa evolução do planeta Terra e da raça humana e da espiritualidade, ela vem acontecendo e vai continuar acontecendo. Talvez agora nós estejamos vivendo, a partir aí do meado dos anos 90, as coisas vêm acontecendo com maior rapidez. Ou então as coisas vão se tornando mais públicas com maior rapidez. Então a gente vai sabendo as coisas que estão acontecendo o tempo todo, quase em tempo real, ok? Então eu vou pegar aqui um texto do livro, ler um pedaço para a gente fazer essa reflexão de hoje. Então, esse é o capítulo 18, que chama-se Os Tempos, já falei aqui, o livro chama-se A Gênese, né? E é um dos livros também de grande importância na doutrina espírita, que são vários, esse é um deles. Então, o capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a geração novas. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Essa questão da regeneração da humanidade é porque, no entendimento não só da doutrina espírita, mas principalmente, esse planeta que nós habitamos, tal, a tendência é ele passar, ele foi colocado no princípio como um planeta de provas e expiações. Quer dizer, nós estamos aqui, na verdade, nós estamos aqui aprendizes nesse planeta. Nós estamos aqui, não estamos aqui de passagem, não estamos aqui para fazer turismo. Nós estamos aqui para aprender. Então, esse tempo, provas e expiações, é um tempo de aprendizado muito forte, se você presta atenção ou já prestou atenção. Entende? Então, a questão é provas e expiações, quer dizer, aquilo que nos acontece, aquilo que vem ao nosso encontro, né? E às vezes não vem ao nosso encontro, vem de encontro a nós também, né? Como sofrimentos, etc., dores. Então são provas e expiações, quer dizer, são provas, é aquilo que você tem que passar por elas para aprender algo. Você não passa por provas sem ganhar aprendizado, né? E expiações por força das nossas vidas passadas, que nós também expiamos algumas chamadas culpas, coisas que nós fizemos em outras existências, etc. Então a vida atual, de repente, pode nos trazer a possibilidade de expiar, quer dizer, né, de superar aqueles feitos negativos do passado. Provas, muito, às vezes, são provas e expiações, são dois termos, mas às vezes eles se confundem por força, porque tem expiações que também são provas. E tem provas que também são expiações. Isso é que a gente precisa ampliar o entendimento, não ficar muito, sabe, no raso. Achar assim, isso aí tudo é sofrimento, tudo é prova, tudo é expiação e tal. Daí fica aquele negócio do karma, né? Esse é o meu karma. Nem sempre é assim. Então, sabe, 2 mais 1 é 3, 2 mais 2 é 4, etc. Nem sempre é assim. Nesse mundo, que eu costumo dizer, nesse mundo, né, da criação divina, nem tudo, sabe, obedece à lógica humana, porque o ser humano, ele tem uma lógica
que ele acha que se adequa a todas as circunstâncias. Mas Deus não se enquadra, o mundo de Deus, o mundo da criação, não se enquadra nessa lógica humana. Até porque essa lógica humana ela é muito imediatista, materialista e muitas vezes ceivadas de ignorância. Isso é que é bom entender, né? Então, aí continua a fala, né? Grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Veja bem, é para aqueles que não creem em nada, tanto faz como tanto fez. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Tá? Isso é aqueles que não creem em nada. Né? Por outro lado, para a maioria dos crentes, eles têm alguma coisa de mística e sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira naquilo que implica a negação da providência. A segunda naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Ok? Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Então, a gente começa a ver as coisas muito em separado, né? Nós somos muito de fazer isso, né? De fazer as coisas, ver as coisas de modo separado, e não é em separado, né? Porque a obra toda da criação, todo esse universo, ele é um conjunto. Então, tudo tem a ver com tudo. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride, veja bem, fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então existem dois aspectos, né? Fisicamente, pela transformação dos elementos todos que estão aí na natureza. E moralmente, tem esse lado da transição planetária que muita gente não fala, que existe essa questão moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quer dizer, aqui, né, nós estamos todos nesse bolo, né, nesse planeta. Então, né, existe uma questão fundamental nessa transição evolutiva, né, que é a questão espiritual e que, né, a questão moral, da evolução moral do ser humano. As coisas, às vezes, estão colocadas, né, como provas para a nossa evolução moral. Muito do que acontece, as pessoas, eu sempre falo isso, e repito, muita gente não presta atenção no que acontece com a sua própria vida. Então você comete coisas que depois vão transformar-se em situações dolorosas, situações de sofrimento, e aí coloque-se numa postura assim, mas isso eu não mereço. Como é que isso vai acontecer comigo? Porque nós só vemos as coisas na caixinha e não vê que tem um conjunto de fatores colaborando para que aquilo que está acontecendo conosco, para que aquilo tenha uma lógica no nosso comportamento moral, entende?
Então, a transição, eu tô aqui aberto à inspiração, certo, gente? Daí eu vou caminhando, vou lendo e vou caminhando em coisas, para que fique bem claro. Então, muitas das coisas que nos acontecem obedecem uma lógica que nós, se nós desconhecemos, o problema é nosso. Veja bem, se você desconhece, o problema é seu, não é de mais ninguém. Porque nós gostamos muito também de culpar o externo, né? O externo, os outros, o mundo, Deus, etc. E esquecemos que muitas das coisas que acontecem conosco, nós mesmos as provocamos. Isso é uma coisa que é bom refletir. Nós provocamos muito do que nos acontece. Eu não sou um julgador das pessoas, certo? Eu não devo ir por aí julgando as pessoas. Mas eu observo muitas pessoas em situações de sofrimento, e como às vezes eu conheço essas pessoas, eu tenho também essa questão da minha intuição mais forte, eu percebo que muitas dessas situações, dessas pessoas, são criadas por elas mesmas. Só que elas não gostam de reconhecer. Quer dizer, aí entra aquela questão das pessoas que têm aquela coisa de a presunção de que eu sou perfeito, né? E não é bem assim. Muita gente não gosta de assumir responsabilidade por aquilo que lhes acontece. Então, vamos lá culpar o mundo e tudo. Então, uma das questões que estão colocadas, veja bem, fala muito transição planetária, as pessoas só ficam olhando para o planeta. Mas essa transição como eu escrevi aqui no registro do vídeo, é uma transição planetária, humana, moral, espiritual. Então nós estamos passando por um momento que devemos, veja bem, eu estou falando, nós estamos ainda iniciando o ano de 2025 e esse ano vai ser um ano que vai trazer muito mais lições ainda para todos nós. Então nós temos que perceber que essa transição também é nossa. Nós também temos que acompanhar esse fluxo da mudança, esse fluxo, né, da transição, certo? Porque para nós entrarmos num estado de regeneração, nós temos que passar por esse campo da expiação, né? E das provas, como eu falei. É uma coisa para refletir e se perguntar e fazer uma pergunta para si mesmo, onde que eu estou nessa transição planetária, humana, espiritual? Onde que eu estou nela? Porque você tem que achar o seu lugar nessa transição. Você não está imune a essa transição. Tipo assim, vai acontecer as coisas lá fora, como tem gente que fica falando. Ah, vai acontecer um tsunami aqui, tsunami, né? Vai acontecer um furacão aqui, uma enchente aqui, outra lá. Não é só aí, não é só isso, digamos assim. Isso também pode fazer parte, não necessariamente, mas tem a ver com a gente, né? A pandemia, já falei também isso em algumas outras lives. A pandemia, por exemplo, né, ela era uma prova grande para nós todos. E não é prova, sabe? As pessoas entram muito nessa questão do sofrimento. Nossa, prova é de sofrimento. É a questão de você, né, de mudar o patamar da sua consciência. Então, aquela prova que está ali é um exercício para você crescer. E vocês observem que após a pandemia, aquilo que parecia que ia ser diferente, não está sendo diferente. Quer dizer, o velho, o novo está aí. O novo que nós estamos vivendo pós-pandemia é o velho. E pior do que era antes. As pessoas estão mais materialistas, estão mais consumistas, estão mais perdendo-se de seus valores.
Então é tudo isso. A gente está dentro dessa transição, né? Então, quando fala, né, que né, a transformação dos elementos, né, que compõem moralmente pela duração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam, né, essa orbe. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente. Veja bem, paralelamente. Porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Tá? Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência que o tornam sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, o senso moral e o abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços da sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Então, isso aí é para a gente entender que muitas das coisas que nós evoluímos é muito assim no campo material, no campo físico, mas deixamos de evoluir no campo moral, aonde que os costumes toda hora são diluídos, né? Os valores estão sendo diluídos. Os valores hoje são líquidos, né? Quer dizer, eles estão se desmanchando tudo, porque as pessoas não prestam atenção, né, na relação, por exemplo, delas com a natureza, os reinos da natureza, vegetal, animal, mineral, tá? E outros reinos que nós ainda nem conhecemos, né? Como o reino elemental, que está presente aí na nossa vida e nós não prestamos atenção. E também, então nós evoluímos de um lado, nós evoluímos tecnologicamente, etc., mas, tá, como seres humanos e como espíritos que somos, nós não evoluímos. Esse é o grande problema nosso, porque as pessoas estão cegas e perdidas, né, nesse mundo material, que elas não conseguem enxergar a sutilidade do mundo espiritual. Elas não conseguem ver um pouquinho mais, né? Não conseguem ver, tipo assim, qual é a razão disso tudo, né, da vida? Qual é a razão do meu sofrimento, por exemplo? Quem está sofrendo? Qual é a razão do meu sofrimento? O que eu preciso melhorar para sair dessa, para transitar fora desse plano de expiação, de provas, etc. O que eu tenho que fazer? Ninguém se pergunta isso. Até porque a maior parte, gente, das religiões não ajuda nisso. Que também as religiões se materializaram, tá? A maioria, tá? Se materializaram e estão também imediatistas, olhando só as coisas físicas e não as coisas espirituais. Né? Não as leis morais, etc, etc, etc. Isso, eu não estou aqui falando não estou aqui falando mal de religião. Estou falando do comportamento, né, religioso, que não acompanha as doutrinas. Tá? Porque as doutrinas religiosas, por exemplo, a doutrina cristã, que a doutrina espírita se acopla a ela, muita gente só sabe achar bonito as parábolas do Cristo, as falas e tal, mas não pratica. E nós, então, ficamos, quer dizer, não entendemos porque não, as pessoas
têm preguiça de estudar. Estudar no sentido de aprender, de buscar saber mais sobre a doutrina que ela professa. Porque as hierarquias eclesiais, né, das religiões, elas traduzem ao modo delas e jogam para os fiéis engolem e não questionam nada. E ficam ali cumprindo rituais, etc. Isso não dá evolução espiritual. Cumprir só rituais e tal, não, porque a prática de toda doutrina espiritual, espiritualista boa, ela tem que resultar em pessoas melhores, em condutas melhores. É essa que é a questão, tá? Então, essa transição, ela é também do ser humano, né? Vou ler mais um pedaço para vocês, né? Esse duplo progresso, esse que eu já falei, né? Progresso físico, material, e, né, esse progresso lento no lado da moral, né? Esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, cada uma das quais se opera no movimento ascensional mais rápido, que marca por caracteres nítidos períodos progressivos da humanidade. Quer dizer, veja bem, essas duas, a evolução física, material, ela é uma. Então você vai ver aí, né, nos equipamentos e tal, tecnologias, até mesmo, né, da medicina e outras áreas. Então, esse progresso, ele até vem mais rápido, porque ele é material, ele é uma questão de juntar conhecimentos, saberes e tal, e transformar isso em algum produto, em algum mecanismo. Agora, ao lado, tá, o moral é o mais lento, porque aí que depende da transformação de cada um, tá? Entendeu? E a maioria das pessoas vivem aí domesticadas, né? Pelas mídias, né? Pelos aparatos eletrônicos, etc., e submissas a isso. Então elas não vão para lugar nenhum. E cada vez mais, né, existem distrações, gente. É terrível isso, viu? Porque você vê as pessoas, até pessoas que a gente acreditava inteligentes, você vê elas embarcando nessas coisas fáceis da tecnologia. Ah, agora tem isso, agora tem isso, agora tem aquilo, não sei o quê, tem que comprar, né? Tem que comprar, e daí vai trabalhar que nem um condenado para poder bancar essas bugigangas todas, né? Então, tem coisas que não evoluem. O mais difícil é essa evolução dos valores, né, do espiritual, onde que cada pessoa tem que ter a responsabilidade de entrar nessa jornada, digamos assim. Então, vou ler mais um pedacinho para a gente acabar essa parte, depois tem mais, né? Esse duplo progresso, vou repetir, né? Cumpre-se de duas maneiras, então. Uma lenta, gradual e insensível, que é essa material. A outra por mudanças mais bruscas, cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido. Tá? Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de alguma sorte fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como aquelas que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo, algumas vezes, é parcial. Quer dizer, limitado a uma raça, a uma nação, e de outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria,
e da presciências divinas, tudo que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. A vontade de Deus é imutável. Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também, em tal estação, eles são chegados, mas para a maturidade dos frutos e da colheita. Esse é um pedaço que eu li para vocês e tem muito mais, eu vou trazer outra vez, eu dei uma outra feita. Né? Então, vejam bem, essa lei da natureza, né, ela germina, cresce, né, dá flores e depois dá fruto, quer dizer, ela vai amadurecendo para atingir o fruto. E o fruto que a gente está falando aqui, né, a maturidade dos frutos e a colheita, nós estamos falando de coisas boas, não estamos falando de coisas ruins. Então, essa é uma parte que falta para todos, e nós, né, eu me incluo, entendermos que essa transição é que nós ainda não entendemos. Certo? Com todo esse tempo, né, milhares e milhares de anos que o ser humano existe aqui na face da Terra, nós não entendemos. Nós achamos que um dia Deus vai resolver tudo para nós. Essa é uma coisa que muitas religiões, inclusive, colocam isso, infelizmente. Eu falo infelizmente porque esse negócio de jogar as coisas para a responsabilidade de Deus. Deus já nos deu todo esse aparato aqui, esse universo todo e aquele que nós ainda não desconhecemos, já está aí, a criação já está feita. E nós não sabemos como interagir com toda essa criação. Então nós ficamos aí perdidos e reclamando, né? Cada vez mais reclamando disso e daquilo, reclamando dos outros, reclamando de tudo. Mas tem gente que não se move, não desgruda do seu telefone, não desgruda da sua televisão, não faz nada de diferente e quer que o mundo mude. Isso é pura ignorância. Pura ignorância e, de certa forma, loucura, porque você faz sempre as mesmas coisas e quer resultado diferente, isso não existe. Ok? Então, eu fico aí nessa reflexão para vocês sobre esse assunto, né? Transição planetária, transição humana, transição espiritual, né? Transição moral, tudo isso nós precisamos superar. Essa é a questão, gente. Superação. O ser humano precisa superar a si mesmo, precisa superar as suas deficiências, né? Se deseja ter uma vida mais eficiente, mais leve, mais feliz, mais amorosa, mais fraterna. Ok? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês. Que 2025 seja repleto aí de consciência, paz, luz e muitas bênçãos.